É isso aí, pessoal, mais um BO aqui na Virago, mas a gente tem que correr atrás de resolver o problema. Saiba tudo o que aconteceu nesse vídeo. Espero que vocês gostem. Vamos lá para o vídeo. Fala aí, galera do canal Hobby Moto Adventure, mais uma vez aqui com a Virago. Nós vamos estar tentando identificar o problema. Eu já, na verdade, já identifiquei o problema. A moto ela tá sem faísca, tá? E aí também identifiquei um problema nessa peça aqui, já vou estar mostrando para vocês. Mas eu pesquisei muito. Eu vou estar passando para vocês como identificar esse problema seguindo o manual de serviço da própria Virago, que são 11 passos para você identificar o problema e estar resolvendo. Vai desde a bateria, os fusíveis até a bobina de pulso. Tá bom, pessoal? Vamos aí então por partes para a gente seguir com a resolução do problema. Isso aí, meus amigos, antes de iniciarmos os procedimentos, queria mostrar para vocês, né, que quando deu problema eu tirei a tampa para de repente verificar se era algum fio solto, alguma coisa nesse sentido, né, que não tem fio solto, os fios estão velhos, mas não estão soltos, tá? E aí eu tirei também essa peça aqui e descobri uma coisa aqui, ó, não sei se dá para vocês verem, ela já foi soldada anteriormente e a solda tinha quebrado, tá? Então eu peguei e ressoldei isso aqui para colocar no lugar. Isso aqui é o relé do pisca. Sem essa peça aqui a moto não liga, não dá sinal de vida, né? Não é que não dá faísca, ela não liga, né? Se você pode virar a chave e apertar o botão do start, ela não acontece nada. Tá, então vou recolocar essa peça aqui para a gente seguir com os procedimentos. Nesse primeiro teste, ele é bem simples. Nós vamos fazer o que? Nós vamos identificar se o fusível está bom. E como que a gente faz isso? Nós vamos fazer aqui, ó. Você pega o fusível, positivo e negativo, tá? E no multímetro aqui, ó, ele está dando sinal, significa que ele está bom. Se o fusível estiver ruim, ele vai aparecer o sinal de infinito no multímetro. A gente usa aqui ohms e na menor fração de 200. Então você tem que fazer isso em todos os fusíveis, que é o primeiro teste recomendado no manual de serviço. Nosso segundo teste, vale dizer que nós temos que ver as condições físicas da bateria, tá? Essa aqui é uma bateria nova, no momento ela está um pouco descarregada, mas eu vou estar mostrando para vocês como que faz o teste. Por que ela está descarregada? Porque antes eu estava tentando ligar a moto, né, e não estava conseguindo. Mais importante da bateria, a bateria tem que ser de 12 volts, né? 12 ampere, tá? Que é o que a Virago pede ou acima, e tem que ter um CCA mínimo de 160, que é para dar na partida da moto, tá? Se tiver abaixo disso, a moto já é difícil de pegar. Tá, essa aqui, a Motobate, é onde que tem os melhores CCA. Essa aqui tem 170. Não sei se dá para vocês verem aqui, tá? Então aqui tem que ser feito 2 testes, mas na verdade com a moto desligada só dá para fazer um. Nós vamos ver a voltagem da bateria. Nós vamos colocar aqui em 20 volts, tá? Ela tá com a voltagem de 11,44, porque ela tá um pouquinho descarregada, mas é uma bateria nova,
tá? Então a gente já descarta a hipótese de o problema ser na bateria. 11,45. Beleza? Então vamos continuar. Verificação de mais um item aqui para o nosso vídeo, que seriam as velas, conforme passo a passo do manual de serviço. E aqui seria uma verificação física mesmo das velas. Então eu tenho aqui a vela usada, que é essa daqui, tá? E a vela nova que eu comprei, que é essa daqui. Bom, a primeira coisa que eu identifiquei quando tirei a vela, o código dela, desculpem o barulho de obra aí, não sei se dá pra ver aqui, ó, tá? Ela é BR8ESD, não é a vela recomendada para a Virago 535. Isso aqui no mínimo colocaram uma vela de Opala, se não me engano, mas não é a vela recomendada, tá? Então, por via das dúvidas, eu já comprei vela nova para estar trocando. E o que a gente tem que ver aqui na visualização das velas? A vela em si, ela tem que estar na cor branca. Se ela estiver na cor escura, a vela já está ruim. E a gente tem que ter uma ferramenta chamada calibre, que é para ver o espaçamento aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, vou botar o dedo aqui. Esse espaçamento aqui, tá? Você tem uma espessura certa para estar validando a vela, tá? Eu não tenho essa peça, né? Mas aqui tá tudo certinho. Pretendo comprar brevemente essa ferramenta para estar medindo, que é a mesma ferramenta que a gente mede a espessura da válvula, tá? E essa vela aqui, ela já tá bem antiga, aqui, e aí eu tô optando em trocar pela vela nova que eu comprei, tá? Essa vela nova já é o código correto, BPR6ES. Esse é o código de vela usado na Virago 535. Comprei no Mercado Livre, sem problema nenhum, tá? Tudo bonitinho aqui, limpinho. Então, a parte da vela, você pode também ver se tem faísca, né? Fazendo o famoso teste lá com fio, botando o fio lá, ligando o fio no neutro, encostando aqui na carcaça, ver se dá faísca. Eu já testei, né? Deu faísca, tá? Mas aí por que a gente está fazendo essa verificação de sem faísca? Justamente porque eu achei o problema, que vocês vão estar vendo mais para frente aí no vídeo, tá? Então a vela aqui tá ok, vamos partir para o próximo item. Próximo item, que é o item 4, cara, seria a folga dos eletrodos. Mas isso aqui eu não tenho como medir, tá? Por quê? Teria que ter um testador dinâmico de faísca, certo? Mas esses eletrodos, eles são dentro da bobina de ignição, conforme mostrar para vocês aqui, ó, tá? E aí, infelizmente, eu não tenho como fazer a medição na prática desses eletrodos, mas diz que seriam 6 milímetros no calibre para estar com essa peça aí correta. Próximo teste agora que nós vamos fazer é a resistência do cachimbo, tá? Tô com o cachimbo da vela aqui. Particularmente estou achando estranho, vou ter que dar mais uma pesquisada nisso, tá? No manual diz que a resistência é até 10K. Aí eu tô na dúvida se é até 10K ou se é 10K no manual, tá? E tanto o que estava na moto quanto o novo que eu comprei estão dando na faixa de 5, né? Mas basicamente o teste
que tem que ser feito. Creio eu que não esteja com problema, porque antes a moto funcionava, né, com esse mesmo cachimbo aqui, né, e creio que não esteja com problema, mas vou estar verificando, tá? Eu acho que no manual é até 10K, entendeu? Então aí tá tudo beleza aí, funcionando perfeitamente. Vamos continuar. Voltamos agora com o teste número 6, que é o teste da bobina de ignição. E na bobina de ignição nós temos que medir primeiramente o rolamento primário, que mede dessa forma aí, né? Positivo e negativo. Rolamento primário com o secundário, tá? E a medição aqui deu 4.5, ou seja, rolamento primário da bobina de ignição, ela tá ok, né? Eu preferi tirar da moto para estar fazendo o teste. E agora nós temos que medir também o rolamento secundário, que eu vou mostrar para vocês como que faz a medição. Bom, aqui no rolamento secundário a gente faz dessa forma, né? O negativo aqui e o positivo na ponta do cabo da vela. Vocês podem ver que está dando 12,66, que está dentro da especificação, que vai de 10,6 até 15,8. E isso daí vocês têm que fazer nas duas bobinas, tá? Já testei as duas bobinas aqui, né? A princípio estão ok, mas de qualquer forma eu comprei uma nova para a gente estar trocando. Vamos para o próximo teste. O próximo teste que a gente faz é o teste do interruptor principal, que é este conector aqui. Nós vamos fazer o teste de continuidade do fio vermelho para o fio marrom. E aí é só a gente fazer o teste de continuidade de corrente com o multímetro nesse conector aqui. Eu já fiz aqui, tá tudo ok. Esse teste aqui é muito simples, né? Que vai verificar o botão de start da moto. Start não, quer dizer, o botão corta a corrente, né? Liga e desliga. O próximo teste que nós vamos fazer é o botão de start. Esse botão de start, que é o vermelho e branco, ele passa aqui pelo farol, tá certo? E vai até aqui na bobina de ignição, que é esse fio aqui, ó, vermelho e branco, tá? Então você vai fazer um teste de continuidade aqui, pode ser aqui, né, de um para o outro, ou aqui o positivo o negativo do tester aqui e o positivo na carcaça. Aí você vai ver se vai estar dando continuidade, beleza? Agora nesse teste aqui é o interruptor de neutro, que você vai fazer também a continuidade neste fio azul celeste, só que você vai fazer a continuidade aqui do fio para o aterramento. Tem que tirar ele aqui, aí você vai usar o teste de corrente do multímetro para ver o aterramento dele, tá? E assim identificando se o sensor do neutro está tudo ok, né? Porque se o sensor do neutro estiver ativado, você não consegue dar o start da moto. Show? Então tem que testar isso aqui também. Agora um dos testes mais importantes, que é o teste número 10. Ele fala da bobina de pulso. Então a gente vai pegar aqui, ó, o preto e o cinza, tá? E fazer a medição. O positivo do tester no terminal cinza, tá bom?
E aí tem que dar entre 182 e 222. Aí vocês vão falar assim, aqui tá dando 242. Eu entrei em contato com o fabricante da bobina de pulso, uma das bobinas que tem lá no Mercado Livre, e o fabricante me informou que existe uma diferença de 20% para mais ou para menos, tá? Então aqui a bobina de pulso, estou mostrando para vocês que está tudo ok dentro dessa margem de erro de 20% para mais ou para menos. Então esse é o teste da bobina de pulso. E o teste número 11 aqui no manual, ele fala que você deveria verificar todas as fiações do circuito, né? E se após isso não foi identificado nenhum tipo de erro, deve-se trocar o TCI ou CDI da moto, né? Trocar unidade de ignição. Mas no manual aqui não fala como se faz o teste da unidade de ignição, mas eu descobri como que se faz esse teste, tá? Então bora proceder um 12º teste para vocês testarem o TCI ou CDI da moto Virago 535. Bom, a respeito dos testes da Virago sem faísca, desculpem aí, vocês podem ver que tá tudo desmontado aqui, ó. O que eu indico para vocês, cara? Primeiro, vai direto no TCI da moto, tá? Às vezes se perde muito tempo e o problema está no TCI da moto, que é essa peça aqui. Então eu vou estar tirando ela para mandar para reparo, certo? Bobina de pulso tá ok, a bobina de ignição tá ok. Então assim, eu quis fazer esse vídeo aqui que não descobri na internet um vídeo que tivesse explicando todos os passos para verificar que a moto está sem faísca. Tem no manual, né? Mas assim, eu aconselho, primeiramente faz o teste do TCI. A canetinha, conforme eu comprei aqui a canetinha, mostrei para vocês, a canetinha custa R$20 aí no Mercado Livre, tá? E eu vou dar prosseguimento com o vídeo aí, mostrando para vocês aí e falando também sobre o TCI. Bom, o TCI da moto é esse aqui, essa peça aqui, né, que é o módulo da moto. Particularmente não aconselho vocês comprarem da China, perda de tempo, já por indicação de outros colegas, perda de tempo comprar na China. Vocês vão comprar na China, vai colocar na moto, não vai funcionar, tá? Vou estar deixando aqui o telefone de uma loja, uma mecânica especializada em parte elétrica de moto, que é a Vila Motos em São Paulo, para vocês. E vou estar dando prosseguimento aqui com o vídeo, com o resultado depois da peça já pronta, tentando colocar a máquina aqui para estar funcionando. Valeu, daqui a pouquinho a gente volta aí. Mais um dia mexendo aqui na Virago 535, ainda com problema de faísca, né? Eu mandei o TCI para Vila Motos em São Paulo, achando que o TCI estava ruim, e na verdade o TCI está bom. Vou deixar para vocês aí o vídeo que eles me mandaram do teste do TCI. Teste do CDI do Robson Virago 535. Bobina 1, bobina 2. E aqui a bomba de combustível. Se eu desligar a bobina de pulso, a bomba para de funcionar certinho. O CDI tá bom. E aí eu fui verificar novamente, né, todas as verificações que eu já tinha feito anteriormente, e descobri que eu tinha medido a resistência da bobina de pulso de forma incorreta, né? Eu fiz uma comparação com a bobina de pulso que eu tinha aqui nova e deu diferença, né? Então alguns colegas me falaram que poderia ser a bobina de pulso,
fiz a troca da bobina de pulso, já deu faísca na moto, né? Agora eu tô finalizando o serviço, tá? E ainda falta que eu recoloquei a tampa, deu um vazamentozinho de óleo, né? Vou refazer a junta. Ali ela estava com silicone, agora eu vou botar uma junta nova. Eu coloquei aqui só para testar. E vou refazer também o conector da bobina de pulso. Eu não consegui aproveitar o conector antigo aqui, tá? Aí tô comprando o conector também pra gente estar refazendo. Mas vou mostrar para vocês aqui o teste da faísca. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho. E nos vemos no próximo vídeo.